Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar um pouco mais de estaduais, né? E deixar um destaque especial para o possível novo técnico do Corinthians, né? O Neto, no programa Donos da Bola, né? Chegou com uma notícia bombástica de que o Corinthians tem um novo treinador, né? E obviamente que ele não revelou, falou que, né, tinha prometido que não ia revelar, então isso ficou em segredo. Mas a gente procura, né? A gente faz um balanço na imprensa esportiva e o nome da vez é o Jorge Jesus. Mas a gente vai repercutir um pouco mais sobre isso no final, deixar mais para o final do podcast, falar rapidamente de Campeonato Gaúcho agora. O Juventude venceu 2-0 o São José, né? O Juventude que eu não deixei o destaque aqui, mas demitiu o Jair Ventura pelo início ruim, né, no Campeonato Gaúcho, zona do rebaixamento, enfim. Mais uma vez a gente deixa aquele destaque de sempre, né, de que o estadual não vale nada, né? Mas os estaduais já derrubaram um monte de treinadores, né? E o Jair Ventura é só mais uma vítima, né? Então é vida que segue, né? O Juventude segue com o treinador interino, né? Ainda não tem nome, segue com o Eduardo Barro no comando e conseguiu uma vitória aí, uma vitória importante para o Juventude, pontuar conseguir pontos importantes no Campeonato Gaúcho, se recuperar no Gauchão. Agora, eu não vou entrar muito nessa discussão, porque a gente sempre debate aqui sobre isso, a gente sempre discute aqui sobre isso, né? Qual que é a convicção dessa diretoria, né? Porque o foco, claro, é o torneio nacional, é o campeonato nacional, é a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí demite o Jair Ventura, né? Qual que é a convicção? Não vou entrar mais uma vez nessa discussão, mas é importante a gente deixar esse destaque. O Juventude vence, né? Curiosamente, né? Assim como aconteceu com o Corinthians, por exemplo, após a demissão do Silvinho, o Corinthians está voando, né? Então o que será que está acontecendo? O treinador realmente é muito ruim? Problema de bastidor? A gente não sabe, né? A gente não está na vida interna do clube e não dá para afirmar absolutamente nada. A única coisa que a gente pode fazer é especular. Mas são coisas que chamam atenção e a gente fica se perguntando, né? Por que não deu certo, né? E qual que é a convicção da diretoria? Porque o Campeonato Gaúcho é importante? É extremamente importante. Mas ele é um torneio preparatório para o grande desafio do Juventude, que é disputar a Série A do Brasileirão. Se manteve na Série A e o objetivo, claro, não é mais se manter agora. É fazer uma boa campanha. É fazer uma campanha com confiança, com convicção, para se manter na elite do futebol nacional. Então a gente fica com essas coisas e não vou entrar no debate mais uma vez, né? Porque fica repetitivo, a gente sempre fala das mesmas coisas, mas segue a vida com um treinador interino e uma vitória importante, repito, para o Juventude conseguir 3 pontos, somar 3 pontos e buscar uma recuperação no Campeonato Gaúcho. Tá, vamos pular para o Campeonato Mineiro, porque o Grêmio jogou... O Grêmio não, o Campeonato Mineiro. O Cruzeiro jogou, peço perdão aqui aos torcedores. O Cruzeiro jogou e venceu o Uberlândia por 2-1. Né? E o Cruzeiro retoma aí a liderança do Campeonato Mineiro, que ficou temporariamente com o Galo. O Cruzeiro segue fazendo a sua campanha, uma campanha muito digna, uma campanha que chama a atenção e começa a empolgar o seu torcedor e começa a empolgar a gente também que discute futebol, né? O Cruzeiro veio com esse... agitou o mercado com essa questão do clube empresa, né? Ronaldo Fenômeno comprando o clube, então reestruturando, né, a polêmica da saída do Fábio. O Cruzeiro mostra que tomou as escolhas corretas, né? Apesar de todas as críticas, apesar da bronca da torcida, o Cruzeiro vem mostrando que o foco claramente é a recuperação da equipe, não só, né, você sanar as dívidas que já são absurdas, mas também buscar uma recuperação do futebol para que o Cruzeiro volte à elite do futebol brasileiro e aí possa aumentar a sua receita com direito de televisão, disputa de torneios maiores, que a premiação consequentemente também é muito maior, e para o Cruzeiro isso é muito importante.
e começa a animar. Eu já tinha repercutido aqui na última vez que eu falei de Cruzeiro, eu começo a me animar com esse Cruzeiro. Começo a acreditar que o Cruzeiro vai fazer uma grande campanha na Série B e que vai voltar para a Série A. Começo a acreditar. Eu acho que ainda é cedo, né? O Campeonato Mineiro, assim como qualquer outro estadual, tem adversários tecnicamente mais limitados. Mas o objetivo, agora que eu acabei de falar do Juventude, você tem que ter um objetivo. Qual que é o seu objetivo na temporada? Se a gestão do clube entende que para você alcançar o seu objetivo, você precisa chegar ali numa fase de mata-mata do campeonato estadual, porque aí mostra que a equipe está redonda, que a equipe está coesa, que a equipe está competitiva, aí tudo bem, né? Mas banca a permanência de um treinador e depois demite ele ao longo do campeonato estadual, aí a gente se pergunta o quanto que é falta de convicção ou não, mas a campanha do Cruzeiro vem provando que a gestão é interessante, vem fazendo um bom trabalho, e não só a gestão, né? O departamento de futebol como um todo se reformulou e está fazendo um bom trabalho. E você repetiu de novo, quando eu falei da última vez do Cruzeiro, quando tudo está em boa sinergia, comissão técnica, a gestão do clube, quando está tudo em dia, quando todo mundo está falando a mesma língua, as coisas acontecem. E o Cruzeiro aparentemente está seguindo esse bom caminho e deixa um exemplo para os outros clubes. O português está enrolado hoje, peço perdão. Deixa um exemplo para os outros clubes, né, que é um bom exemplo a ser seguido. Não precisa ser um clube empresa para você conseguir ser bem sucedido. É só você fazer uma gestão consciente, né? E o Cruzeiro, como clube empresa, necessariamente agora a gestão se torna profissional e o resultado está aí. Então retoma a liderança do Campeonato Mineiro, não é qualquer coisa, né? Para uma equipe que caiu para a Série B, ficou lá, quase foi rebaixado. É um bom resultado. Assim, é um início bastante interessante, é um início promissor e é um início para o torcedor se empolgar. Eu acho que não custa o torcedor sonhar. Eu sempre falo aqui, o torcedor tem que ter fé, o torcedor tem que acreditar. Porque essa energia positiva é passada para a equipe. O que o elenco, o que o time precisa é disso. É do apoio do seu torcedor, é que o torcedor acredite, é que o torcedor empurre o time para frente. Então o Cruzeiro vem fazendo um bom trabalho e a gente tem que deixar o destaque. Não dá para a gente deixar de... Vamos falar, não, mas os adversários são muito mais fracos. É obrigação. Não é obrigação nenhuma, né? Acabei de falar do Juventude, um time de Série A, no rebaixamento na zona do rebaixamento do Campeonato Gaúcho. Então não é obrigação, né? Às vezes alguns times demoram mais a engrenar, outros não. Se o Jair Ventura tivesse continuado, eventualmente essa vitória do Juventude aconteceria também. Às vezes era uma questão física, mas não dá pra gente cravar absolutamente nada, é pura especulação, né? Enfim, vamos pular para o Campeonato Carioca. O Vasco venceu 2-0 o Bangu, grande resultado do Vasco, o Nenê jogando bem e o time do torcedor vascaíno, assim como eu falei para o torcedor do Cruzeiro. A campanha do Vasco, apesar da derrota no clássico contra o Botafogo, é uma campanha para o torcedor se empolgar. E o torcedor tem que se empolgar, né? O torcedor tem essa missão de sonhar, de acreditar, de ter fé, né? Porque o Vasco é uma grande... ficou na Série B, permaneceu, não voltou para a Série A. Tudo bem, assim, são coisas que acontecem, né? Foi uma gestão que não correspondeu e, infelizmente, o Vasco permaneceu na Série B. Agora, ter que aprender com os erros, e o Campeonato Carioca é um torneio preparatório fundamental para o Vasco seguir nessa campanha agora no restante da temporada, obviamente focado no retorno à Série A. Assim como falei do Cruzeiro, eu replico isso para o Vasco. O início é bastante promissor. Eu me empolgo muito com essa equipe vascaína. Me empolgo demais, porque o Nenê é uma grande liderança, não só a liderança por ter experiência, não só uma liderança dentro de campo, não só por ser um líder, né? Mas ele é uma liderança técnica que faz muita diferença nessa equipe do Vasco. Então é fundamental esse início de campeonato carioca do Vasco. Eu acho muito promissor, eu acho que é muito interessante e para o torcedor a gente sempre deixa aquilo. Sonhe, o torcedor tem que sonhar, o torcedor tem que acreditar. É difícil, é muito difícil. Acabei de falar do Cruzeiro, agora falo do Vasco. Tem outras equipes que também vão disputar a Série B. O Grêmio, por exemplo, faz uma boa campanha no Campeonato Gaúcho.
né? Você tem o Bahia também na Série B, você tem o Guarani também, que já foi campeão brasileiro. Então tem mais campeões brasileiros na Série B do que espaço para voltar para a Série A. Vai ser um torneio muito disputado, vai ser um torneio extremamente difícil essa Série B do Campeonato Brasileiro e esse início de, de campeonato estadual, tanto para o Cruzeiro, que eu deixei o destaque, quanto para o Vasco, é muito promissor, né? A gestão tem que usar isso como um exemplo e aprender com os erros e fazer uma gestão responsável para que o clube volte à elite do futebol brasileiro. Tá, o Botafogo também venceu 2-1 para cima do Resende, né? E o Botafogo que demitiu o Anderson Moreira, né? Porque o John Textor queria um português. Vamos ver, né? O Botafogo vence mais um, é importante esse resultado. Mostra que apesar, né, da troca de comando, é um time que está em sintonia, né? Falei do Cruzeiro, vou ser repetitivo de novo. É um clube empresa. E quando todo mundo fala a mesma língua, tá pagando em dia, as coisas estão em ordem, a coisa tende a fluir. E mesmo a troca do treinador, o bom resultado permanece. Por quê? Porque a gestão ela é boa. Então esse início de clube empresa do Botafogo, ele é muito interessante, né? Ele é bastante promissor, assim como é o do Cruzeiro também. Claro que agora são proporções diferentes, porque o Botafogo está na Série A, o Cruzeiro está na Série B, mas é empolgante, né? É para o torcedor se empolgar também. Eu acho que é importante a gente ressaltar esses resultados, porque o Campeonato Carioca pode não valer de nada para o restante da temporada, mas é fundamental, porque é um torneio, né, se é que a gente pode usar esse termo, de pré-temporada. É onde as equipes começam a se preparar, onde os jogadores começam a ganhar entrosamento, né, a ganhar condicionamento físico. Então é fundamental esse início bacana dessas duas equipes, né? O Campeonato Carioca está assim, com Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Então as grandes equipes do Rio de Janeiro estão liderando o Campeonato Carioca. Isso é muito importante, né? O Fluminense que se reformulou bastante, contratou grandes jogadores, lidera. O Flamengo dispensa comentários, né? E as duas equipes que, quando a gente começou o torneio, a gente ficava mais em dúvida do que poderia ser, já são uma realidade hoje, né? O Vasco e o Botafogo são uma realidade também. É difícil dizer, não dá para falar, vai bater vai bater diferente com o Flamengo. Não dá para afirmar isso. Claro que o Flamengo ainda está em formação, o Paulo Souza está fazendo muitos testes, mas e claro também que tem um aspecto, o fator clássico, mas ainda, pelo menos no papel, é uma discrepância muito grande, né? E não dá para usar um clássico como parâmetro para qualquer coisa, até porque o torneio tanto do Vasco quanto do Botafogo é totalmente diferente do torneio que vai fazer da temporada que vai fazer o Flamengo e do Fluminense também. É totalmente diferente, né? O Vasco, uma temporada para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, uma temporada para de afirmação do clube empresa e também de permanência na Série A. Inicialmente, permanência na Série A, sem dúvida nenhuma. Então, essas equipes têm que continuar nessa pegada. O torcedor segue empolgadas, né? O torcedor tem que seguir empolgado, porque o início é bastante promissor e a gente tem que ressaltar, a gente tem que parabenizar e deixar o destaque. Tá, perdão. Vamos partir para o Campeonato Paulista. O Bragantino venceu por 2-0, né? E aquela coisa, né, que eu já falei do Bragantino. Uma partida ruim, outra partida boa, uma outra partida ruim. Importante é o Bragantino mantém o 100% de aproveitamento jogando em casa, né? É uma equipe que também é um clube empresa, uma equipe que se reforçou, que é considerada por muitos talvez a terceira, quarta força do Campeonato Paulista, não sei. Eu acho cedo ainda para falar isso. Eu acho que o Bragantino ainda está tentando se estabelecer no cenário nacional. É uma equipe muito forte, é uma equipe que tira pontos de grandes adversários, mas ainda é uma equipe que ainda está em reafirmação, né? Ainda
não tem o poder financeiro que tem, por exemplo, o Palmeiras, o Corinthians. Eu acho que até o próprio São Paulo também, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dívidas, é difícil a gente. O poder de investimento de um Bragantino, por exemplo, apesar de grandes contratações que fez também, de grandes investimentos que faz, eu acho que até do São Paulo ainda é um pouco. Ainda não chegou nesse nível. Né? Que se a gestão São Paulina é responsável, não, aí são outros 500. Mas o poder financeiro ainda do São Paulo, até pelo apelo de estar na capital, de conseguir mais patrocinador, de conseguir mais público no estádio, tem todos esses fatores, né, que acabam pesando. Mas em relação ao Santos, eu acho que tá de igual a igual. Eu vejo o Bragantino, e não é de forma alguma menosprezando a equipe santista, a equipe da Vila Belmiro, de forma alguma. Até porque o Santos, todo mundo achou que o Santos essa temporada ia fazer uma campo. Todo mundo não, né? Mas pelos problemas, as limitações de contratação pelo elenco, dava para projetar, e não é condenável isso, que o Santos faria uma campanha difícil, como foi a temporada do ano passado, brigando para não ser rebaixado no Campeonato Paulista. E o Santos mostra o oposto, ainda é uma equipe que precisa de mais entrosamento, precisa de mais condicionamento, é uma equipe ainda que precisa evoluir bastante, tá? Eu já pulo para o Santos agora, perdeu de 3-2 do Mirassol, um Santos que o Fábio Carille mexeu no elenco, mudou algumas peças, né? Colocou time reserva, para poupar, obviamente, também dar um descanso para os titulares, dar mais rodagem para esse time reserva, e acabou perdendo por 3-2, tomou 3 gols, né? Esse que é talvez o fator que chama atenção, não é ter perdido, é ter tomado tantos gols. Mas claro, o Santos, se o elenco titular, a gente já pode dizer que tem as suas limitações, você imagina o time reserva do Santos, né? Mas eu acredito que o Santos, essa foi uma partida casual, apesar do Santos, para mim, ainda estar em formação, o Santos ainda está ganhando condicionamento. Né? O Ricardo Goulart, que talvez seja o principal jogador dessa equipe, está claramente fora de forma ainda. Então, à medida que ele consiga essa evolução física e técnica, eu imagino que o Santos vai crescer junto. Né? É claro que não é só o Ricardo Goulart, o Santos tem outros jogadores que vêm dando conta do recado, vêm mostrando serviço. Mas para mim ainda é uma equipe em formação, e cobrar o Carille nesse momento só prejudica, né? Tem que ser cobrado, óbvio, para o treinador não se acomodar, mas calma, né? Eu acho que o Santos vai passar sim para a fase de mata-mata, é uma equipe que sempre surpreende, e essa temporada já surpreendeu, por exemplo, vencendo o Corinthians em Itaquera, de virada ainda por cima. Então é uma equipe, é uma boa equipe, mas repito, uma equipe que ainda está em formação, que está ganhando corpo, e eu acredito sim que o Santos vai chegar na fase de mata-mata, se não tranquilamente, mas eu acho que tem tudo para fazer isso, né? Pelo que já mostrou nesse início de Campeonato Paulista. Agora a gente pula para São Paulo. São Paulo venceu de 2-0 a Inter de Limeira. 2-0, foi. Eu tô olhando outros resultados aqui, eu estava olhando o placar do Bragantino, né? O agafe aqui. O São Paulo empatou em 0-0 com a Inter de Limeira, e o que foi interessante foi o início do São Paulo, o início de jogo do São Paulo. Um início com muita posse de bola, um início de muita aplicação tática, um início, não digo agressivo, mas um início que o São Paulo buscou o gol. Né? Não foi efetivo, não foi, mas buscou o gol. Forçou o adversário, o adversário valorizou esse empate, né? Porque a Inter de Limeira foi muito bem na defensiva. Eles entraram, obviamente, o jogo no Morumbi, era óbvio que a proposta de jogo era se defender. E o São Paulo, repito, no início de jogo, início de primeiro tempo, não só no início, talvez até os 15, 20 minutos, o São Paulo colocou a Inter de Limeira contra as redes, né? Fazendo analogia ao boxe, né? Pressionou, foi agressivo, tentou buscar o gol, mas o São Paulo tem uma limitação na criação, né? Mas foi muito interessante a evolução tática. Eu acho que para o torcedor se empolgar, porque parece que pelo menos uma parte do elenco, se não todo o elenco, mas boa parte do elenco está fechado com o Rogério Ceni. E a gente começa a ver evolução tática, a gente começa a ver coisas interessantes nessa equipe São Paulina, tá? Apesar de não balançar a rede, tem uma limitação.
O São Paulo tem limitação na criação. E o São Paulo insiste nas bolas, nos cruzamentos na área. O São Paulo insiste nesse tipo de jogada. Deu certo nas 2 últimas partidas e alguma hora não ia dar. Né? Como não deu. A Inter de Limeira entrou com a proposta de se defender. E se você ficar lançando bola na área sem ter um cara de referência, um cara que vai pôr para a rede, fica difícil essa proposta de jogo. Né? Mas muito promissora essa partida do São Paulo. Eu acho que houve uma evolução tática muito importante. Tá? A Inter de Limeira ofereceu perigo em alguns contra-ataques, forçando o Jandrei até a fazer defesas importantes. E o fator importante também é que parece que o rodízio de goleiros acabou. O Jandrei é o cara titular. Não sei se tecnicamente o Rogério vê o Jandrei como um melhor momento que o Volpi, por exemplo, ou se é simplesmente pelo que a gente falou aqui no podcast. O Jandrei está dando sorte. O São Paulo não perde com o Jandrei. O Jandrei não atrai gol. Eu acho que se o Volpi tivesse no gol, a Inter de Limeira ia fazer um golaço. Porque o Volpi, infelizmente, está traindo essas coisas. Então, não sei se o Rogério Ceni realmente acha que o Volpi é superior tecnicamente, pelo menos nesse momento, mas eu acho que também ele tá contando com um bom momento do goleiro, assim, é um talismã, né? O São Paulo com o Jandrei não perde. E isso é importante. Infelizmente, né? E a gente fica chateado pelo Volpi, porque teve uma temporada no ano passado ruim, teve. Assim, foram momentos questionáveis, sim. Mas essa temporada, pelo menos as partidas que ele jogou, não foi culpa dele, os gols que ele tomou, né? A defesa contribuiu muito, ele atraiu uns golaços que o Jandrei não atrai esse tipo de gol. Então, se o cara tá num bom momento, deixa o cara, né? Infelizmente vai ter que ser. Precisa manter esse cara, porque se o time não perde com ele, se falta técnica, se falta aplicação tática, pelo menos aposta na superstição. Né? E aparentemente, claro que houve uma evolução tática muito importante no São Paulo. Eu acho que a evolução foi muito importante. E o Rogério Ceni, por exemplo, deixando o Miranda no banco. Né? Eu acho que só o Rogério Ceni tem cacife para fazer esse tipo de coisa. Porque o Miranda, com o nome que tem, por exemplo, e aí o próprio Rogério Ceni falou assim, no mano a mano, zagueiro de desarme, na minha opinião, não tem ninguém que se equipare ao Miranda, né? Isso, palavras do Rogério Ceni. E deixa o cara no banco, ele nem entrou nessa partida. Então, o Rogério Ceni também entendeu que o Miranda não estava num bom momento, cometendo algumas gafes, e deixa o cara no banco. Também, eu acho que não só pela questão momento, pela questão de enfim, o Miranda tá traindo esse tipo de jogada, mas também para preservar o atleta. É fundamental esse trabalho do treinador, ele ter essa perspicácia de preciso poupar o atleta, senão a torcida vai pegar, assim como acontece com o Volpi, podia acontecer com o Miranda. Claro que alguns torcedores pegam no pé, né, pelos erros que ele cometeu, então é fundamental também esse trabalho de preservar o atleta, e o Rogério Ceni, eu acho que por vários fatores, não só esse, optou por outros atletas em detrimento, por exemplo, do Volpi e do Miranda, por exemplo, que eu trago como os destaques que não atuaram nessa partida também. Então, repito, se não é pela técnica, pela tática, aposta na superstição e vem dando certo. Né? Não saiu com a vitória? Não saiu. Mas o São Paulo teve uma clara evolução e isso é fundamental para a sequência do Rogério Ceni no comando do São Paulo. Eu acho que ele tem tudo agora para fazer um bom trabalho. Né? A torcida está fechada com ele depois dos problemas que ele expôs publicamente. E eu acho que agora ele está totalmente assegurado no cargo. Ele vai conseguir reestruturar o futebol do São Paulo. Não vejo o São Paulo neste momento com possibilidade de brigar por título, nada disso. Muito longe disso. Mas é um São Paulo que está em evolução e esse é o primeiro passo, é o passo fundamental para o São Paulo recuperar os seus tempos de glória, né? Retomar o futebol dos seus tempos de glória. Precisava de um cara como o Rogério para fazer isso acontecer. E eu acho que vai acontecer. Só precisa dar tempo ao tempo. Se vai ganhar títulos ou não com o tempo o Rogério, não dá para cravar, porque as outras equipes estão se reforçando. Você pega o Flamengo e o Atlético Mineiro, o elenco que os caras têm é muito difícil você afirmar que o São Paulo vai competir. O Palmeiras, que é bicampeão da Libertadores, como é que vai competir? O grande fator o grande ponto de interrogação é se o Abel Ferreira continua ou não no Palmeiras. Ele tem contrato até o final da temporada? Tem. Mas
eu pelo menos, eu já ouvi outros comentaristas e eu também acho que o Abel tem a sensação de dever cumprido. Ele fez o que pôde. E assim, a discrepância entre o futebol brasileiro e o europeu é muito grande. Não importa, não adianta ele ter a vaidade, o objetivo de ganhar o Mundial. Vai ser muito difícil ele conquistar esse título. Então, se ele vai continuar ou não, não sei. Esse é o grande fator. Eu acho que esse é o grande ponto para conseguir cravar o Palmeiras como um grande favorito da temporada. Eu acho que isso é fundamental. A permanência do Abel Ferreira. E essa, talvez, a gente já repercutiu uma vez aqui no podcast, talvez seja a grande contratação da Leila Pereira. Manutenção, por exemplo, do Endrick, a manutenção do Abel Ferreira, eventualmente renovar com o Abel Ferreira por pelo menos mais uma temporada. Esse talvez seria o grande trunfo da Leila Pereira, porque até agora, né, muitos torcedores aborrecidos cobrando ela nas redes sociais e ela mostra que não está nem aí, né? Ela continua fazendo as suas publicações regulares e o torcedor pegando muito no pé, né, em virtude de contratações, né, de ter ficado com o vice do Mundial porque não trouxe o camisa 9, então o torcedor fica na bronca. Mas esse é o grande fator. Então, por isso que o Rogério vai fazer um bom trabalho, não tenho dúvida disso. Agora, se vai ganhar títulos, o Paulista talvez seja o melhor deles. Seja a melhor possibilidade para o São Paulo. Porque competir com o Galo, com o Flamengo, com o Palmeiras, e vou falar do Corinthians também, competir contra o Corinthians, com um possível novo treinador, Jorge Jesus, vai ser praticamente impossível, né, disputar um título. Praticamente. Porque o São Paulo ainda está em formação, ainda está em reformulação. À medida que faz uma grande temporada esse ano, a premiação aumenta, consegue ter mais poder financeiro e traz mais jogadores de mais qualidade. Aí sim, o São Paulo talvez no ano que vem pode ser muito competitivo, mas para esse ano, eu acho que o grande objetivo do São Paulo é colocar a casa em ordem. Porque é uma bagunça. E isso não é de segredo para ninguém. O Rogério Ceni só falou aquilo que todo mundo sabia. Que o São Paulo é uma bagunça. E ele está tentando pôr a casa em ordem. Ele tem essa pretensão de pôr a casa em ordem. Agora, eu espero que deixem ele fazer o trabalho dele. E o Muricy fazer o trabalho dele. Porque tem tudo, né, para o São Paulo recuperar o caminho para o bom futebol. Para se tornar uma das potências do futebol brasileiro. Porque hoje não é. Né? E todo respeito ao torcedor que fica ofendido, mas não é. A gente tem que ser realista. Não adianta fazer o que o São Paulo vem fazendo nos últimos anos. Vender uma ilusão achando que tá na elite, tá brigando por títulos grandes. Não tá. O São Paulo não tá na segunda prateleira aí dos títulos das equipes brasileiras. Tá na segunda. Lamentavelmente é. E sempre falo que não sinto alegria nenhuma de falar disso. Mas é isso que é. Né? Então, acredito que o São Paulo, se manter o Rogério Ceni, se der respaldo, se atender os pedidos dele, pelo menos não questão de reforço, mas na estrutura do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem tudo para melhorar o seu futebol, né, à medida que o departamento de futebol, o CT, enfim, a estrutura, a infraestrutura de suporte aos atletas, à medida que tudo isso vai melhorando, tem tudo para o São Paulo também seguir melhorando dentro de campo. Então, uma partida que não foi brilhante, não teve... não foi que o São Paulo foi muito superior. Foi superior porque jogava em casa e a Inter de Limeira entrou com um objetivo claro de contra-atacar. Então, se o São Paulo ofereceu perigo, também socorreu o risco. Também tomou perigo, né, nos contra-ataques da Inter de Limeira. Mas é uma partida que, pelo menos eu vi em alguns momentos, e eu sempre falo isso de São Paulo e Santos, em alguns momentos você vê por 15, 20 minutos algo promissor, né? Algo que dá para o torcedor se empolgar. E se conseguir manter a consistência, à medida que acontecer evolução, à medida que vão ganhando condicionamento, tem tudo para que esse período dentro do jogo aumente, né? De 20 passa para um tempo inteiro, e aí passa para 70% do jogo, e aí, consequentemente, os bons resultados vão acontecer. Né? Agora precisa dar tempo ao tempo, a equipe está em formação e o torcedor está fechado com o Rogério, que eu acho que esse é o principal fator, né, para que o Rogério tenha
tranquilidade para seguir trabalhando. Agora sim, para finalizar, né? Corinthians e o novo treinador. Tá no jogo aberto, no jogo aberto. Eu sempre falo de jogo aberto. Se o Neto ouvir isso, ele vai ficar louco. Ainda bem que ele não vai ouvir. Nunca vai chegar meu podcast nele. No Donos da Bola de ontem, o Neto falou que sabia quem é o novo treinador do Corinthians. E o jornalista... como é que é o nome dele? Deixa eu só... O Chico Lang, né, ele afirmou que o Corinthians fechou com o Jorge Jesus. Disse que falou lá, fez uma postagem, né, falou: o Neto não podia falar, mas eu vou falar, né? Não fiz promessa para ninguém. O Corinthians está 99,9%, né, fechado com o Jorge Jesus. E se é verdade ou não, eu não sei, mas se for, a gestão do Corinthians fez um bom trabalho, fez um excelente trabalho, porque eles foram lá, jogaram uma cortina de fumaça, a imprensa cotou um treinador, outro treinador português, cara, eu acho que foram 5 treinadores portugueses, falou que o Corinthians recebeu um não de meio mundo de treinadores portugueses, e hoje surge a notícia, esse boato, de que o Jorge Jesus vai ser o treinador do Corinthians. Eu acho que isso é verdade, tá? Pelo menos a informação que o Neto tem. Se o Jorge Jesus está fechado ou não com o Corinthians, a gente só vai saber no anúncio oficial. Mas a informação que o Neto tem, que ele afirmou que o Corinthians contratou um treinador, a informação que o Neto teve, que ele não revelou, é o Jorge Jesus, porque ele estava muito feliz no programa. E no programa anterior ao de ontem, ele estava pé da vida, reclamando que o departamento de futebol do Corinthians deveria ir atrás do Cuca, deveria ir atrás do Renato Gaúcho, não ir atrás de portugueses que pedem 5 milhões de euros por ano. E ontem ele deixou claro que era um estrangeiro e ele estava muito feliz. Ele estava muito feliz. Então eu acho que de fato o nome que o Neto tem também é o Jorge Jesus. E se acontecer de fato, se o Corinthians anunciá-lo de fato, aí é algo para o torcedor corintiano se empolgar mesmo. Vai ter invasão corintiana no aeroporto. Se bobear, vai ter festa no estádio, né? Assim como aconteceu com o Ronaldo Fenômeno. E tem que fazer a festa mesmo. Porque esse sim é um grande nome. Esse não é uma interrogação. Esse não é um nome nebuloso. Não é algo, será que vai dar certo? Não vai? Esse é um nome consagrado. Esse é um cara que tem currículo. Esse é um cara que vai saber lidar com essa equipe do Corinthians, que vai... Não sei se vai fazer o Corinthians jogar bem, mas pelo que mostrou no Flamengo, a gente projeta que sim, vai fazer o Corinthians jogar bem. Então, cara, se for esse realmente a contratação do Corinthians, e já tinha sido falado que a Taunza, a patrocinadora, iria ajudar, iria pagar parte do salário desse treinador. Então, a negociação, se realmente for confirmada com o Jorge Jesus, só foi possível graças a isso. E que trabalho, né? Tanto do Corinthians quanto da patrocinadora, quanto do Duílio, né? Que foi lá para a Europa. Cara, tem que dar os créditos porque, assim, aqui no podcast, eu já falei, cara, é impossível o Jorge Jesus ir para o Corinthians, porque ele está recebendo um salário do Benfica até o meio da temporada, até maio. E ele não vai deixar de receber esse salário do Benfica para ir para o Corinthians, para ganhar menos do que ele tem a intenção de receber. É praticamente impossível. Eu até falei aqui, uma coisa é ele ser workaholic, ele querer treinar o Corinthians, outra coisa é ele ser otário, abrir mão de uma puta grana, perdão a palavra, mas é isso, de uma baita grana que ele tá recebendo do Benfica, de um salário que ele tá recebendo do Benfica sem trabalhar, né? E se conseguiu isso, se o Corinthians conseguiu esse feito, que grande feito. E aqui queimei minha língua e não tenho problema de falar isso. Muito me alegro de rever o Jorge Jesus no futebol brasileiro. Muito me alegro. E para quem não viu o Donos da Bola, é só ver a reação do Neto. Ele tá muito feliz mesmo. Depois de ter feito um programa irado, né, antes do programa de ontem, né, falando que o Corinthians tinha que contratar o Cuca. Para ele o nome era o Cuca. Se não desse o Cuca, o Renato Gaúcho. Parar de procurar estrangeiro. Ele estava muito feliz. Então eu acho que o nome da vez é o Jorge Jesus. O Chico Lang cravou também que esse é o nome que o Corinthians está praticamente acertado. E vamos aguardar, né? Agora só com
o anúncio oficial do Corinthians, mas se isso acontecer, o Corinthians entra aí no patamar dos grandes favoritos do futebol brasileiro. É claro, é pura especulação, sem dúvida. O Jorge Jesus, não só eu aqui no podcast, mas toda a imprensa esportiva, ele é um cara difícil, ele é um cara de temperamento forte. Ele vai encher o saco da gestão corintiana por reforços, porque o Corinthians tem um grande time titular, mas o reserva não está à altura. E para você disputar todas as competições, como gosta o Jorge Jesus não vem com o objetivo de ganhar só a Libertadores. O Jorge Jesus vem com o objetivo de ganhar tudo. Ele quer ganhar tudo. Ele é um fanático, ele é um obsessivo pelo trabalho. E aí, para conseguir ganhar tudo, ele vai cobrar a diretoria. E isso, aí é que tá, né? Essas nuances. Isso pode gerar um desgaste. Ele vai repetir o trabalho que ele fez no Flamengo? Espero que sim, mas eu acho que nem se ele voltasse para o Flamengo, ele repetiria o mesmo trabalho. Então, que é promissor, que é um técnico consagrado, vencedor, que eu acho que ele vai fazer o Corinthians evoluir ainda mais taticamente, eu não tenho dúvida. Agora, o jogador tem que estar fechado com o treinador, né? Porque é um treinador difícil, né? Ele é um cara que cobra muito. E ele não tem muito mimimi, não. Não tem essa de ficar passando a mão na cabeça de jogador. Ele fala o que tem que ser falado, e se o jogador gostou ou não, o problema é do jogador. Então, os jogadores do Corinthians têm que ter o profissionalismo de lidar com um técnico como Jorge Jesus, e talvez o único jogador problema que eu vejo talvez seja o Roger Guedes, né? E uso como base o passado dele. Agora, claro, ele tá mais maduro, tá mais experiente. Espero que ele tenha experiência fora do Brasil. Espero que ele tenha mudado esse temperamento dele também, que não é fácil. Tanto que é difícil você ver um treinador deixar o Roger Guedes no banco. Claro que na última partida ele fez os 2 gols, mas ele não vinha jogando bem, né? Já até para alguns torcedores já era a hora de ele ter ficado no banco. Não ficava no banco, né? Insistia. Agora deu certo. Fernando Lázaro fez um grande trabalho, mas o Jorge Jesus não vai chegar no Corinthians e seguir com o trabalho do Fernando Lázaro. O Jorge Jesus vai chegar e pôr o trabalho dele. Então vai ser um novo recomeço para o Corinthians. Esse que é o X da questão. Se for o Jorge Jesus de fato, ele não vai dar continuidade como o Abel Ferreira fez com o Palmeiras, de seguir um trabalho que o Cebola vinha fazendo, né, que o interino vinha fazendo com o Palmeiras. Ele não vai fazer isso. O Jorge Jesus não tem esse perfil. Então, que ele vai fazer um grande trabalho, eu não tenho dúvida que ele pode fazer. E eu me animo muito com a volta do Jorge Jesus. Agora, é um cara exigente, um cara que pode ter um atrito com a diretoria, né? Porque ele vai cobrar publicamente. Você pode escrever, se ele vier para o Corinthians e não chegar a reforços, ele vai cobrar isso publicamente, como ele fazia no próprio Flamengo, né? Que tinha um elenco muito mais qualificado que o Corinthians, por exemplo. Qualificado em termos de elenco como um todo, né? Que o time titular do Corinthians é uma máquina. Agora, reserva não tem. E os reservas do Flamengo eram muito mais... uma equipe muito mais qualificada tecnicamente que os reservas do Corinthians hoje, né? Então, o cara vai cobrar isso. A diretoria vai ter que ter... pode causar um desgaste com os jogadores, porque ele vai vir, vai pôr regras, vai impor regras. Não é que ele vai pôr, ele vai impor regras. Esse é o trabalho dele, né? Mas se todo mundo fechar com o cara, que ele vai fazer um grande trabalho, não tenho dúvida nenhuma. E aí sim o Corinthians, para mim, só de anunciar o cara, eu já me empolgo. E eu sempre falo que o torcedor tem que se empolgar mesmo. O torcedor tem que ter fé, o torcedor tem que acreditar. E eu sou um saudosista, né? Eu acho que se anunciar o Jorge Jesus, já vejo o Corinthians ali em pé de igualdade com o Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras. Sem qualquer modéstia, assim, sem qualquer... tem todos esses fatores, né? Todas essas interrogações. Que é um cara difícil, tem um temperamento forte, vai impor regras no elenco, vai fazer cobranças públicas para a diretoria por novas contratações. Agora, trazer o Jorge Jesus significa o quê? Que o Corinthians não vai contratar mais ninguém.
porque a grana que o Corinthians eventualmente teria para trazer um reforço de peso vai ser destinada a trazer o treinador. Dá para trazer? Dá, mas aí vai aumentar a dívida, né? Aí tudo aquilo que o Duílio falou no começo do ano, aquele discurso bonito, inclusive tentando queimar o Mauro César Pereira, né? Tudo aquilo que ele falou de gestão responsável financeiramente vai por água abaixo, né? Se ceder às pressões de Jorge Jesus. E aí, obrigatoriamente, né? Aí se torna uma obrigação o Corinthians vencer um torneio. Porque precisa da grana. Necessariamente precisa da grana. Agora, que se torna competitivo sem dúvida nenhuma. Tá? Então, vamos aguardar para ver, mas que é um grande nome. Agora sim, a chegada do Jorge Jesus vai trazer uma rivalidade interessante com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, tá? Porque o Jorge Jesus recusou as duas equipes. Então vai virar uma questão de honra para o torcedor rubro-negro, torcedor do Galo, vencer o Corinthians do Jorge Jesus. Vai virar uma questão de honra. Né? Então o Jorge Jesus vai ter não só o problema de bater de frente com o Palmeiras, que é o rival estadual, o grande rival estadual, e que está num grande momento de futebol, pelo menos. Eu acho que passa por um momento ainda de abalo na confiança pelo vice-campeonato mundial, mas clássico é clássico, né? E o Palmeiras tem uma sequência de trabalho do Abel Ferreira que já dura mais de uma temporada. E aí você tem duas grandes equipes que se reforçaram muito, que tem grandes nomes no elenco e que foram recusados pelo Jorge Jesus. Então vai ser muito, assim, vai ser animal ver essa disputa do Corinthians com o Palmeiras, do Corinthians com o Flamengo e do Corinthians com o Atlético Mineiro. Vai ser sensacional. Vai ser um grande duelo. E talvez a vinda do Jorge Jesus pode ser importante para o Palmeiras, tá? E aí cabe a Leila Pereira fazer um grande trabalho de gestão para segurar o treinador. Porque, né, de convencimento do Abel Ferreira. Porque, poxa, chegou o Jorge Jesus, a gente precisa segurar o Abel de qualquer jeito. E aí usar isso também para motivar o Abel. Cara, chegou um grande treinador. Fica com a gente, né? Mostra que você é melhor. Mostra que você hoje consegue bater de frente com o Jorge Jesus, apesar de ser muito mais consagrado que o Abel Ferreira. Então talvez seja importante também até para o Palmeiras essa vinda do Jorge Jesus. Então, cara, assim, para o torcedor se empolgar. A gente está especulando, né? Pura especulação aqui, a gente usa como base o post do Chico Lang, uso também como base o Neto no Donos da Bola, ele estava muito feliz. E claramente para mim o nome é o Jorge Jesus pela animação do Neto. Então, se esse é o nome que eles falaram, que eles tiveram, que vazaram para eles, de que foi praticamente acertado, aguardar para ver o que vai acontecer, obviamente, né? Porque no futebol tem dessas coisas, não dá para saber. Às vezes é só mais uma despistada do Corinthians. E se for, que bom, porque tá deixando todo mundo perdido. Né? E isso é importante. Não solta o nome. Né? Solta uns nomes aleatórios, deixa a galera achar, deixa a galera, como diria Roberto de Andrade, deixa a galera menosprezar o Corinthians, né? Tá tomando um monte de não, foi só passear na Europa e na verdade está fechando, já tem um cara acertado por trás. Se o Jorge Jesus for mais uma cortina de fumaça, que assim seja. Mas que depois chega, né, tirando onda com todo mundo. Vocês ficaram falando um monte de nome e a gente, desde o começo, estava negociando com esse cara e ele aceitou. Né? Então acho que isso não sei se de fato se não é pura especulação. É pura especulação, mas se essa notícia for confirmada, é muito promissor. Assim, para o futebol brasileiro, não só para o futebol do Corinthians, mas para o futebol brasileiro vai ser muito importante. Porque sobe o nível pelo menos de equipes disputando títulos, de equipes não só disputando sempre tem, né? Por exemplo, a gente pega o Atlético Paranaense e venceu a Copa Sul-Americana. Né? Mas de equipes favoritas a títulos,
coloca mais uma equipe nesse pote, que é o Corinthians. Então a gente obviamente vai acompanhar, vai repercutir, vai seguir acompanhando a imprensa esportiva para ver se esse nome vai se confirmar ou não. Tá? Mas que se for de fato esse o nome, é empolgante. É para o torcedor se empolgar, é para o torcedor... E aí se prepare para uma invasão corintiana no aeroporto de Guarulhos. Vai ter invasão corintiana. E vai ser um pandemônio. Se prepara porque vão carregar o cara no ombro, hein? Vai precisar de trio elétrico para tirar o cara do aeroporto. Então é isso, gente. Repito, pura especulação. É o que a gente pôde apurar nas últimas horas, né? O Neto afirmou que o Corinthians havia fechado com o treinador, mas não podia revelar porque ele prometeu que não ia revelar. Chico Lang afirmando que é o Jorge Jesus. Então a gente vai acompanhar os próximos dias. Essa notícia deve, se já está 99,9% acertado, essa notícia deve se confirmar ou ainda essa semana ou no início da próxima semana, né? E o Fernando Lázaro segue lá fazendo o trabalho dele, um grande trabalho, aliás, que dá mais tranquilidade para essa diretoria ainda assim. Se precisar acertar um detalhe, estender mais alguns dias de negociação, tem tranquilidade para isso, porque o Lázaro está fazendo um grande trabalho no Corinthians, um grande trabalho mesmo. Então, gente, por hoje eu finalizo. Notícia quente, tá? A gente vai seguir acompanhando. Repito, a gente está repercutindo aqui, notícia, o Neto não revelou, estou repercutindo o que o Chico Lang falou, tá? As atitudes do Neto no Donos da Bola, no último programa do Donos da Bola, corroboram com isso, de que de fato é o nome, o Jorge Jesus é o nome que ele recebeu ali, que foi acertado. Agora, se vai ser ou não, aí só com o anúncio oficial é aquilo que a gente sempre fala. Quando o cara vier, pôr a camisa do Corinthians, aí sim a gente pode falar, agora sim, esse é o novo treinador do Corinthians. Mas que é promissor, que é empolgante, isso sem dúvida nenhuma. E a gente vai seguir acompanhando o desenrolar dessa novela. E por hoje eu finalizo o podcast dessa semana, a menos que a gente tenha uma notícia bombástica ao longo do dia, mas a princípio a gente volta só semana que vem. Então já deixar de antemão para todos um ótimo final de semana, um forte abraço e até semana que vem, quem sabe aí com o nome do novo treinador do Corinthians. Valeu demais, galera. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.